7h22, quem está colado no G6 é o Cruzeiro, com a vitória sobre o Vasco da Gama. Que falta do Machado, hein, ô Pansieri? Boa noite. Boa noite, Damião. Um abraço para você, para quem tá ligado com a gente na grande resenha da Itatiaia, confirmando 7h22. Falta bem batida, hein, Damião? Foi na gaveta, como a gente gosta de falar, né? Na gaveta. O Léo Jardim... Ele fez uma assim no Mineirão, não fez? Companheiros também. Foi contra o Santos? Ele fez uma assim contra a Ponte Preta, lembra? Ah, contra a Ponte Preta. Contra a Ponte Preta. E foi Isso, bem semelhante. Contra a Ponte Preta. Bem semelhante, bateu no ângulo lá. Foi. O goleiro tá procurando até agora, o goleiro do Vasco. Ô, Damião, e aí, alguns colegas que estavam lá no campo, e eu tava bem atrás do gol na hora, falando assim, será que foi falha do Léo Jardim? Mas é pra você ver que ele não toma muita distância, né, Damião? Ele não toma aquela distância que a gente sabe, né, pra batida. Ele fica próximo à bola, e aí o Cruzeiro disponibilizou também uma postagem nas redes sociais dos atletas ali que estavam aquecendo. Tinha Gilberto, Dourado, a turma toda do banco. E eles assim, bate daquele jeito, bate direto. E assim, o Gilberto foi um dos mais entusiasmados que o Machado batesse direto. E assim morreu lá dentro, na gaveta, um belo gol do Machado no São Januário vazio, né? Triste a gente ver um estádio daquele vazio, mas foi por conta até de uma punição. O Vasco da Gama acabou sendo punido por conta da torcida, que teve aí atos de indisciplina recentemente, e aí o Cruzeiro faz essa vitória. Você me falava de G6, né, Damião? Antes de ir para o intervalo, é uma situação interessante. O Cruzeiro é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, são 21 pontos marcados em 14 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, e o aproveitamento do Cruzeiro como visitante é que chama atenção. É o 2º melhor no Campeonato Brasileiro da Série A. Damião, o Cruzeiro só perdeu para o Corinthians na estreia. E ontem fez a 3ª vitória como visitante, ou seja, o Cruzeiro é aquele visitante que a turma, quando vai enfrentar, fica com a cara feia, viu, Damião? E ele tem hoje, é o 8º colocado com 21 pontos, à frente do Cruzeiro São Paulo, que hoje empatou, tem 22, e o Bragantino, que é o 6º colocado, tem 24. Então a diferença do Cruzeiro para o Bragantino de apenas uma vitória, 3 pontos. Como os dois têm 6 vitórias, o Cruzeiro vencendo, o Bragantino e o São Paulo ficando ali para trás, o Cruzeiro pode passar o Bragantino na próxima rodada. E aí a próxima rodada é em casa. O Cruzeiro fez 2 jogos fora. O Cruzeiro jogou contra o Internacional, aquele empate por 0-0, um empate com sabor amargo, né? Principalmente pelo que o Cruzeiro construiu no primeiro tempo. No segundo tempo teve a expulsão do Lucas Oliveira, e aí fica difícil de segurar mesmo o ímpeto do time adversário. E ontem o Cruzeiro fez uma partida, vamos colocar assim, segura. Fez o gol, e o segundo tempo a gente percebeu um Cruzeiro que soube também sofrer. Tem essa expressão no futebol, é a verdade. Quando o Vasco chegou, o Rafael Cabral fez grandes defesas. 3º jogo que o Cruzeiro não toma gols. 3º jogo que o Cruzeiro não tem a defesa vazada. E aí um dos motivos que a gente pode trazer aqui na grande resenha, 7h25, o volante Matheus Jussa, que entrou nesse esquema do Cruzeiro, é um cão de guarda ali da defesa celeste, mas sabe jogar, tem características de passe também, é um jogador que pode fazer esse passe. São 7h com mais 29 minutos. Ô, Nath, você gostou do que viu ontem no Cruzeiro e Vasco? Gostei. Eu acho que a gente sempre tem que fazer aquela análise de que há jogos em que o resultado é o que mais importa. Acho que esse jogo de ontem do Cruzeiro se encaixa nisso. O Cruzeiro não fez uma grande apresentação, mas ainda assim foi melhor que o Vasco. Então acho que mereceu a vitória. Um gol aí do Machado. O Machado é um jogador que, sempre quando ele faz gol, a gente fica feliz porque é um jogador muito voluntarioso, que veste demais a camisa, que ajuda demais. Agora, a presença do Matheus Jussa, acho que é algo que a gente tem que destacar. O Cruzeiro tem hoje a 2ª melhor defesa do campeonato. Passa os últimos 3 jogos sem sofrer gols, 3 jogos com o Jussa. E aí o Jussa faz um primeiro jogo que você fala assim, olha, o Jussa entrou aí nesse meio campo, é um teste, pode dar certo. Aí ele vai bem. Aí ele vai bem de novo contra o Internacional. Ele vai bem de novo contra o Vasco. Então ele está se provando, ele realmente está se encaixando na função. E não foi um jogo destoando dos demais. E aí o Cruzeiro passa 3 jogos sem sofrer gols. E se a gente for pegar aquele momento de oscilação do Cruzeiro na temporada, no Brasileirão, quando ele passou ali 5, 6, 7 rodadas, enfim, sem conseguir vencer, ele sofreu 6 gols.
Ele foi vazado contra o Flamengo, contra o Cuiabá, contra o Bahia, contra o Fortaleza, contra o Atlético. Então ele vinha, mesmo nos jogos em que ele merecia vencer, como foi o próprio caso do jogo contra o Flamengo, ele estava sofrendo gols. Agora ele é um time mais seguro defensivamente. Eu acho que isso parte ali da presença do Jussa, até porque ele é um primeiro volante, que quando tem a bola, ele avança e ele ajuda na saída do jogo, mas quando ele não tem a bola, ele é um terceiro zagueiro, né, Ale? Ele recompõe a linha e aí o fato dele já ter jogado de zagueiro, acho que ajuda muito também ele ter essa versatilidade, mas aí ele volta e aí o Cruzeiro tem uma linha muito mais sustentada na sua defesa, sem ter a bola, ainda com a presença dos dois laterais, e quando um avança, geralmente o outro segura um pouco mais, né, Ale? Para não ficar esse time desprotegido. E o Cruzeiro, inclusive, agora está sofrendo menos com contra-ataques do adversário. Ele ajuda demais na proteção. Ontem, uma preocupação do torcedor e do Pepa, né, que não tinha o Lucas Oliveira e nem o Marlon. Então, a defesa tem sido o ponto alto desse Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A, e você perde 2 jogadores muito importantes, né? E aí o Jussa dá essa sustentação, o Kaique foi bem, o Kaique que sofreu a falta que o Machado bateu e fez o gol. E o Neres também foi bem, eu acho que o time bem protegido. A gente estava falando no começo do programa de tentar tirar o máximo dos jogadores que você tem no elenco, né? O Jussa é um cara que conseguiu se recuperar e bem. Então se coloca como uma boa alternativa. No jogo, eu não vou mentir para você, Damião, não mentiria para você jamais, digo até você. É um jogo primeiro tempo que foi doído de ver. Não foi fácil, não. Foi um jogo bem ruim no primeiro tempo e um Cruzeiro muito menos criativo, né, Ale, do que a gente costuma acompanhar. Acho que passa muito. O Matheus Vital ontem não estava numa tarde inspirada e o Cruzeiro depende muito dele para ter um time com muito volume. Acho que perde também com o Bruno Rodrigues jogando como esse esquema de falso 9. Até falava aqui ontem no apito, Ale, que eu acho que era uma obrigação do Pepa tentar uma alternativa que não fosse refém do Henrique Dourado e do Gilberto. Afinal de contas, ele é pago para ter repertório, para ter alternativas, para fazer o time produzir. Mas eu acho que se perde muito também sem o Bruno Rodrigues na esquerda, e especialmente quando o Vital não está numa tarde muito inspirada como foi ontem, aí o Bruno Rodrigues fica ainda mais importante para o time, Verdade. né? Eu acho que o Pepa ele tentou, porque ele e a torcida não aguentavam mais o Gilberto e o Dourado perdendo gol. E eu acho que é justo ele tentar com qualquer um, menos com o Bruno Rodrigues. Que é o único, inclusive, que não reclama de jogar adaptado. Ele sempre é sacrificado, sempre, né? Sempre. E eu acho que isso tem interferência não só na produção abaixo do Bruno, que ficou ali preso entre os zagueiros, mas também no Vital. Porque a gente sempre viu o Cruzeiro com um lado esquerdo forte. E ontem ainda não tinha o Marlon, que é outra peça importante para esse setor esquerdo funcionar, né? E aí, era Marlon, Vital e Bruno Rodrigues dialogando ali. Que é o ponto forte. Pega um mapa de calor ali do Cruzeiro, trabalhava muito pelo setor esquerdo, e aí o Vital ficou sem ter com quem dialogar. Então acho que ofensivamente o Cruzeiro perdeu muito, mas foi o suficiente para um Vasco. Aí sim, esse Vasco tá na desgraça. Assim, não tem confiança, não tem treinador, os jogadores não conseguem se entender. A torcida entregou. A torcida entregou. Entregou, ela não confia mais. Eu acho que o Vasco não vai trazer a torcida de volta. Não. Sabe? Primeiro que ele perdeu o mando de campo, jogar com portões fechados. Segundo que a torcida, ela entregou. Ela falou, poxa, SAF deu errado, tudo deu errado e nós estamos caminhando para a Série B. São 8 derrotas nos últimos 9 jogos, dentro daquilo que a gente está falando de semanas cheias. O Vasco saiu precocemente da Copa do Brasil, dia 17 de março. O Vasco só tinha o Campeonato Brasileiro, e só. Então, impressionante, agora está tentando recorrer a alguns jogadores veteranos. Então, o Vasco muito, muito pobre. Tanto que o Rafael Cabral trabalhou pouco, eu me lembro de uma grande defesa que ele fez, mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, vai muito bem, obrigado. Vale lembrar que no ano passado, para a Libertadores, se classificaram os 8 primeiros. Essa é a posição do Cruzeiro hoje, 8º. Pode ser que a gente tenha até 9 brasileiros classificados para a próxima Libertadores. Então, dentro das possibilidades, está muito bem.